Meu nome é Leonardo Pessoa, eu sou artista plástico e gravador. Sou nascido na cidade de Salvador, Bahia, e estou aqui junto com a Fundação Hansen para a gente fazer a nossa oficina de estilogravura do projeto Culturas Gravadas, tá bom? Então, falando um pouco da arte da gravura, né? É uma técnica já milenar que a humanidade desenvolveu, que serve para diversas funções que muitas vezes extrapola até a própria utilização na arte, nas artes plásticas. Então, a gravura consiste em alterar a superfície de uma matéria-prima, pode ser a madeira, pode ser o metal, a pedra e outros materiais maleáveis, né? Então, a partir do momento que você interfere na superfície, colocando algum símbolo, alguma mensagem naquela superfície que você entalhou, e dali você consegue reproduzir aquela imagem em uma outra superfície, num papel, num tecido ou em qualquer outra superfície que absorva aquela tinta, né? Então, falando da xilogravura, ela é todo tipo de alteração de entalhe feito na madeira. Então, o termo xilo se refere à utilização da madeira como suporte dessa gravação desses entalhes. Então, aqui nesse momento a gente vai fazer uma demonstração da xilogravura e da linoleogravura, que é um outro tipo de material também passivo desses entalhes, da gente conseguir desenhar e fazer essa passagem, essa gravação, né? Daí vem o termo da gravura, a gente grava essa superfície, ali fica registrado por tempo indeterminado, você podendo fazer uma tiragem, fazer uma reprodução daquelas imagens inúmeras vezes, beleza? Então, é interessante que a gente use sempre uma madeira que seja maleável e ao mesmo tempo resistente ao passar do tempo, né? Que ela não rache ou ela não sofra nenhum tipo de alteração na sua consistência, que ela possa se entortar. Então, a madeira que seja ao mesmo tempo maleável para que a gente consiga cavar e entalhar e ao mesmo tempo ela tem uma durabilidade alta. Aqui é uma madeira de compensado, que é a madeira mais simples, né? Que é da gente encontrar um valor acessível baixo. Então, é uma ótima escolha da gente utilizar os compensados que a gente encontra. Também a gente pode usar o cedro, que já tem um valor mais alto, né? Já é mais difícil, porém é muito bom nesse aspecto que eu falei, tanto da maleabilidade quanto da resistência que ele tem ao passar do tempo. Ou madeiras como a jaqueira também, e todas as madeiras que você conseguir manusear, que você conseguir manipular, que achar que é válido também, você vai conseguir fazer essa técnica da gravura, né? Da xilogravura. Então, basicamente é isso, a escolha da madeira, e é fundamental que a gente utilize as ferramentas, né, de entalhes, as goivas, cachivios, que hoje em dia existem diversos formatos, né, no mercado que a gente pode achar, porém o importante é que ela esteja sempre muito bem amolada, muito bem cuidada, para que seu trabalho em entalhar seja o mais simples possível, né, não seja algo com muito esforço, e sim que a ferramenta possa fazer naturalmente o trabalho dela, você ter um controle sem que precise fazer muita força ou machucar demais a superfície que você está trabalhando. Além do que você pode comprometer seu desenho se sua ferramenta não estiver amolada, não estiver bem cuidada, e enfim. Então nós temos ferramenta no formato de faca, no formato de cachivio, no formato de goiva. São essas ferramentas que muitas vezes a gente vê que elas são ou no formato de V ou no formato de U, né? Vamos falar sobre as ferramentas necessárias para a gente fazer nossa xilogravura, né? Lembrando que não tem nenhuma exigência muito rigorosa quanto a isso, desde que a ferramenta esteja amolada. É fundamental sempre trabalhar com a ferramenta bem amolada para que não corra nenhum risco de um corte indesejado na própria matriz e até mesmo na pele da gente, né? De um risco de ferimento. Existem possibilidades de se reaproveitar materiais para fazer nossas goivas, nossas ferramentas de cavar, de entalhar a madeira, né? E fica a critério de a forma como a pessoa preferir para fazer isso.
Mas dentre as disponíveis no mercado, né, a gente encontra um certo padrão de goivas e dessas ferramentas, dos cachivio, das facas retas, para que a gente possa fazer nosso corte, nosso entalhe da forma mais precisa. Lembrando que também que cada formato de goiva, de ferramenta, tem uma finalidade e um corte específico, né? Aqui a gente tem dois modelos, né, de goivas para esse entalhe. Tem esse modelo que o cabo é um cabo que chama cabo no formato de pera, que se ajusta anatomicamente na palma da mão e permite você ter um controle, uma precisão do traço, que seriam esses modelos aqui. Esse em específico, ele troca a parte da frente, fazendo você trocar, né, como eu já tinha dito, a lâmina que você vai usar e o corte que você vai usar. Então esse é um dos modelos que a gente encontra disponível no mercado. Em termos de lâmina, né, da ponta, que é fundamental para a estilogravura, a gente vai encontrar as goivas em formato de U, né? Aqui a gente pode ver uma, não sei se a gente tem as goivas em formato de U, essa daqui é outra também. E a gente tem os cachivio, que são em formato de V, que fazem entalhes mais profundos, né? E mais precisos e mais curtos também, em forma de V. Essas que parecem uma faquinha, uma lâmina mais reta, são de fato as facas, né? Que a gente precisa também para marcar de forma vertical, né? De forma perpendicular, 90 graus, o limite do nosso entalhe. Eu vou demonstrar isso na prática. E ter um controle, uma precisão maior também. A gente também encontra de diversos formatos também, de cabos e espessuras de lâminas, que elas se adequam o tamanho do detalhe que a gente vai fazer, o tamanho do entalhe que a gente vai fazer. Então essa relação de tamanho da ferramenta com o tamanho do entalhe, com a dimensão do entalhe, né? Ela é totalmente associada a essa relação, né, do tamanho da lâmina com o tamanho do detalhe que você vai precisar cavar. Além disso, o estilete também se faz muito útil para dar cortes mais precisos também, como eu já tinha demonstrado, para você pegar cantos muito pequenininhos que precisa de uma lâmina mais profunda, uma lâmina mais delicada. Você pode usar o estilete também. Então esses são alguns modelos que a gente vai trabalhar. O fundamental, o importante é que esteja sempre bem amolado, né? Com uma pedra própria para isso, ou seja lá qualquer outro recurso que você tenha, mas que a sua lâmina esteja sempre bem afiada, para que você não precise fazer força no movimento e a ferramenta por si só ela já vá fazendo essa função de forma mais leve, né? De uma forma mais efetiva. Com as goivas já amoladas, a gente tem que preparar a matriz que nós iremos entalhar, né? Lixando e deixando a superfície já bem porosa, bem maleável, para que a gente possa entalhar de uma forma que a gente controle nossa incisão na superfície e a gente consiga passar nossa arte para a superfície que a gente quer entalhar. Como já demonstrei também, a gente pode tanto riscar a superfície já diretamente, à mão livre, né? Como a gente pode também fazer uso do papel carbono ou de outras técnicas para que a gente passe a imagem para a superfície que a gente vai cavar. A gravura, ela é uma arte que envolve o desenho e a escultura, né? Se olharmos por esse lado. Do mesmo momento que você está desenhando, você tem que pensar que você vai cavar, vai criar um relevo e vai lidar com aquelas interferências, com aquela propriedade do alto e baixo relevo. Então é fundamental essa parte do desenho e na aplicação da matriz, entende? Então é sempre pensar dessa forma, que não é um simples desenho que está em cima da madeira. É um desenho que irá ser desbastado, esculpido naquela superfície.
Então, nesse momento que a gente coloca o papel carbono na nossa superfície, é preciso que a gente tenha cuidado, que a gente faça sempre com alinhamento para que nossa arte fique bem colocada, bem enquadrada nessa superfície que que a gente vai gravar, né? Então esse momento de encaixe da arte sobre a superfície que você vem utilizar, no caso a madeira para nossa xilogravura, é importante você ter essa noção da dimensão, fazer com que ela não corra, não ande e fique torto. Então, uma vez que a gente aplicou, passou o papel carbono, né? Fez o decalque, passou para nossa matriz, já é a hora da gente começar os entalhes e agravar a nossa imagem na superfície.
A imagem em questão que a gente vai entalhar é um cacho de um pé de dendê, uma planta nativa daqui da... Que nesse caso nós iremos usar duas matrizes para compor a mesma gravura, a mesma imagem. Seriam em camadas. Aqui teremos um entalhe com umas informações de cores, com os traços, elas se complementarão.
Sendo assim, é importante dizer que toda a parte que a gente cava, no caso da xilogravura, quando a gente cava e deixa aquela parte mais baixa, né, criando um alto relevo, essa parte que está em alto relevo ela vai ser entintada e pegar a tinta, ao passo que a parte que você cavou ela fica neutra e não recebe a tinta, né? Então a gente está trabalhando com claro e com escuro, aonde tem tinta e aonde não tem tinta, e essa relação de cavar é que vai desenhando de fato a sua imagem na placa. É importante entender isso bem, que aonde a gente cava é aonde a gente quer que o papel apareça. E aonde a gente não cava é onde a tinta vai encostar no papel e gravar a imagem, né, na superfície. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de xilogravuras e linóleo-gravura. Ambas são feitas nessa questão do alto relevo, que é com o entalhe nas superfícies. Aqui eu tenho uma placa de linóleo sem nenhuma gravação, que ainda não foi usada nem preparada para o uso. E aqui já algumas matrizes já confeccionadas e impressas já em outros momentos. O linóleo é uma espécie de alternativa, pode-se dizer, à xilogravura. Ele é um emborrachado sintético também, passivo, e é bem interessante a prática da gravura nele. Ele permite uma experiência proveitosa da gravura, porém é um material sintético, emborrachado também, uma solução muito boa, prática, acessível para a prática da gravura, que é o linóleo. É um emborrachado usado para pisos, calçados e afins. E a madeira, como eu falei anteriormente, né? Que no nosso caso a gente tem nossas matrizes aqui, algumas delas que serão impressas também agora.